Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, querida Igreja de Macapá. Uma bênção poder me comunicar com vocês nesse momento tão especial, esse momento tão glorioso que é o momento que a Igreja está vivendo nesse tempo. Nunca foi tão urgente as nossas orações, e em especial a oração intercessória, porque o Senhor nos orienta a nos colocarmos na brecha em favor da nação, em favor da cidade, em favor desse momento, que é realmente um momento de guerra. Ficamos a nos perguntar: qual trono ficará de pé no Brasil? O trono do Deus de Elias, dos Elias de Deus? O trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Ou o trono do rei Acabe e da maldita Jezabel? Então essa é a pergunta. E para quem ora, para quem está no caminho da oração, no caminho da intercessão, sabe discernir que nós estamos compartilhando com vocês. Quero usar desses 2 minutinhos para falar um pouco, resumidamente, a história é muito longa, sobre o que me foi solicitado. Eu costumo dizer que dentro das 17 ou 18 pedras da construção do nosso ministério, da comunidade evangélica cristã da Vila da Penha, uma dessas pedras é a oração com esse desdobramento da oração intercessória, se colocar na brecha. E por que nós classificamos assim as pedras dessa construção? E vocês me viram falar sobre isso várias vezes aí em Macapá, e eu creio que é a oração que tem movido e levado a igreja a prosseguir, apesar das guerras e das grandes batalhas que nós travamos pela conquista de almas. Então, essa pedra é a oração, a intercessão, o clamor, a súplica. O início da minha conversão já foi assim. Eu já aprendi que eu precisava orar pelos meus pastores, orar pelo culto da noite, o culto de celebração, e eu me escondia pelas salas do prédio da igreja que eu me converti, e ali eu ficava de joelhos, orando, clamando, porque eu lia muito sobre avivamento Azusa, avivamento Morável, avivamento no Congo, avivamento na Argentina. Estamos aguardando o avivamento no Brasil e os ventos do Espírito já começam a soprar. Quando começamos o ministério, nós então começamos a desenvolver mais ainda esse ministério de oração, de intercessão. Fizemos o primeiro jejum de 40 dias, onde Deus deu a 2 irmãos da igreja a música Consagração, interpretada pela Aline Barros. E essa canção, na verdade, tinha a ver com uma profecia de uma consagração do ministério, consagração da igreja, consagração de pastores, a nossa separação total do sistema do mundo para servir ao Senhor. Naquela época, a gente se reunia às 5 da manhã na igreja, nós tínhamos um painel para anotar o tempo de oração, como fizemos nesses últimos 6, 7 anos, e nós anotávamos ali o tempo de oração que nós passávamos. Naquela época da música Consagração, conforme eles dizendo, a gente ia para a igreja às 5 da manhã e às vezes terminava 2, 3 horas da tarde. Chegamos a orar 8, se não me falha a memória, quase 9 horas por dia. E nós experimentamos naquela época o sopro divino, o hálito de Deus, sopro do Espírito Santo. E eu costumo dizer que aquilo que a gente leva 10 anos para fazer, o Espírito Santo faz num minuto, 2 minutos. Lembrando o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que apenas numa mensagem de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. E começamos a perseverar nesse caminho da oração, da intercessão, do jejum.
Deus nos deu uma palavra inicial de 7 anos. Depois de 7 anos de jejum e oração de 40 dias, nós continuamos, 8º ano, 9º ano, 10º ano. Resumindo, esse ano foi o 31º ano de jejuns e orações de 40 dias por um avivamento nacional e pela libertação do Brasil do jugo da escravidão, da corrupção. Há uma possibilidade do Brasil ser feliz, porque a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós queremos deixar essa palavra, aliás, tem aqui 5 minutos. Deixa eu botar a lupa aqui para ver. Olha aí, 5 minutos e 46 segundos e pedido para me falar 2 minutinhos. Então, é uma história muito longa, é grande, é abençoadora, é uma história vitoriosa, né? Então, nós estamos crendo nesse avivamento sobre a nação brasileira. E quero deixar aqui esse desafio a essa igreja de Macapá, que tem nos causado muitas alegrias, a nossa igreja de Macapá, que tem nos causado muitas alegrias, muito mais ao coração de Deus. Vocês sabem muito bem que a missão da igreja é resgatar almas das mãos do diabo. E essa é uma grande batalha, uma batalha mundial, né? Uma batalha mundial. E sabemos que a grande pesca maravilhosa está por acontecer ainda. Que o Senhor os abençoe nessa trajetória e que vocês aprendam a orar de acordo com o Espírito Santo, que vocês aprendam a orar a oração de comando. A oração de comando é aquela que Jesus fez ordenando: Satanás arreda, e o diabo teve que sair da frente dele para nunca mais voltar. Então, que o Senhor os abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto, tenha misericórdia de vós e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sempre, sempre sobre a vida de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, Deus abençoe, querida igreja de Macapá. Glória a Deus.